Aleluia. Nós somos uma igreja de envio, né? E eu oro para que Deus levante cada vez mais pessoas que digam sim para o chamado do Senhor, digam sim para a boa vontade do Pai. Eu queria desde já pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 127. Quero honrar a Deus pela vida do pastor Fernando Ramalho, que está ali, né? Um grande amigo. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Que privilégio, que honra tê-lo aqui nessa casa mais uma vez, né? E tá aí um exemplo de um chamado missionário, né? E glória a Deus pela tua vida. Estava lá na casa do Tomás, né? Eu fiquei muito triste que eu ouvi falar que até acenderam a churrasqueira, né? Mas ainda vai sobrar um carreteiro ainda, em nome de Jesus. Glória ao Senhor Deus. O Salmo 100, eu quero ler com você o Salmo 127 e o Salmo 128, que diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 128 diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Aleluia, que palavra tão maravilhosa. Sabe que o Salmo 127 e o Salmo 128, eles carregam algo muito especial, conhecidos como os Salmos da família. Mas esses salmos eles foram compostos, né? A composição desses salmos foi feita num momento muito interessante. Eles eram conhecidos como o cântico da peregrinação, quando o povo subia ao templo para adorar a Deus. E isso acontecia uma vez no ano, porque era uma distância muito longa. Então eles, durante a jornada de viagem, eles começavam a declarar e cantar aquilo que acreditavam. Então alguém um dia compôs o Salmo 127, o Salmo 128, declarando a bem-aventurança sobre a família que estava trilhando aquela jornada. Mas além disso, existem códigos espirituais aqui, e são esses códigos nesses salmos que eu queria deixar ao teu coração hoje. O tema dessa noite é: várias gerações, o mesmo Deus. Você pode repetir comigo? Diga: muitas gerações, muitos filhos, muitos netos, mas o mesmo Deus. O que isso quer dizer é que mesmo que as gerações passem, que os anos mudem, que as eras mudem, nós entendemos que existe o mesmo Deus e uma mesma palavra. As pessoas mudam, mas a palavra ela permanece a mesma. Ela não muda, ela é imutável. Nós vivemos uma geração que parece que a todo tempo e a todo momento há um trabalho árduo para desconstruir aquilo que a palavra do Senhor tem determinado sobre a nossa casa. Você já percebeu que quem dá opinião em família é quem não deu certo na sua família? Quem aplaude uma família falida é alguém que teve uma vida que não deu certo. Quem fala de abrir uma empresa para dar certo é alguém que nunca empreendeu. Na nossa geração tem gente que não viveu, mas quer falar como se vivesse. E isso quer dizer que todos nós estamos sujeitos a muita coisa, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma. Quem diz a verdade ao nosso coração não é o professor de filosofia, não é a universidade, não são as crenças lá fora, não são as ideologias lá fora, não é a Rede Globo de televisão, não é ninguém lá fora que vai dizer. Quem determina quem a nossa família é, o que ela representa, é a palavra de Deus. Alguém pode dizer um amém comigo aqui nessa noite? É a palavra do Senhor que determina quem nós somos. As gerações podem mudar, as eras podem mudar, os anos podem mudar, mas a palavra ela ainda permanece. E ela diz algo interessante. A primeira das coisas que me chama muito a atenção é que Deus ele constrói a sua obra dentro de gerações.
dentro de famílias, dentro de pessoas. E esse texto ele estabelece alguns fundamentos para uma casa. O primeiro deles, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: olha, é inútil você trabalhar muito se Deus não for o edificador da sua casa. É inútil você gastar sua vida, trabalhar arduamente. É inútil você trabalhar domingo a domingo, gastar sua saúde, gastar sua casa, gastar sua paz, se Deus não for o edificador, o construtor da sua casa. Se Deus não estiver presente no teu lar. Quantas pessoas elas acham que ela vai resolver a vida dela, muitas das vezes trabalhando mais. Não é problema trabalhar, é muito bom trabalhar, é necessário trabalhar. Mas se Deus não estiver presente na tua casa, você só vai se gastar, você vai suar, você vai se desgastar e não vai resolver. O texto diz: olha, é inútil. Se o Senhor não vigiar a cidade, não adianta nem ficar de vigília acordado. É inútil para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando por alimento, pois Deus ele concede a quem Ele ama. Se Deus não estiver edificando a sua casa, se Deus não for verdadeiramente o construtor, qualquer momento pode ruir, qualquer momento pode desabar, qualquer momento pode falhar, qualquer momento as estruturas podem ser abaladas. Mas quando Deus é esse edificador, pode vir luta, pode vir vento, pode vir dificuldade, pode vir perseguição, pode vir tempestade, pode vir guerra, pode vir o que vier, a sua casa permanece inabalável. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Quem sabe se você passou ventos e abalos nos últimos anos, quem sabe você viu coisas desabarem, quem sabe você viu a sua família passar batalhas, estar em ventos. Eu tenho uma boa notícia de Deus para a sua vida, que existe uma nova estação de edificação sobre a sua casa, e a sua casa estará firmada no Senhor. O que parecia que ia desabar vai estar forte, o que parecia que está fraco vai estar restaurado, o que parecia que desabou será reedificado para a honra e glória do Senhor. Alguém pode dizer um amém nessa noite? Deus está hoje, meu irmão, querendo nos lançar no lugar que Ele nos chamou para estar. E ele diz no Salmo 128, quais são as nossas responsabilidades na família. Ele fala: o Senhor é o seu protetor. Peraí, Salmo 128 fala algo interessante, olha só. Você comerá o fruto do seu trabalho. A missão do homem é ser o provedor, é prover. Parece tão óbvio isso, não parece? Mas acredite, para muitos dessa geração não é tão óbvio assim. O homem foi forjado, foi feito para prover e para proteger. Pode falar comigo: prover e proteger. Se o homem não está cumprindo uma dessas duas missões, é porque ele está deslocado do lugar que Deus o chamou para estar. Ele está deslocado do lugar que Deus o chamou para estar. Você acredita que tem homem que não consegue nem proteger nem a própria casa? Você acredita que tem homem que, se deixar, ele deixa a mulher se lascar todinha trabalhando, mas ele não levanta do sofá? Você acredita que nessa nova geração é assim? Eu estou te falando de coisas que eu vejo, porque hoje os homens chamam a mulher para jantar, e se deixar é as mulheres que pagam. Não é engraçado isso? Não é difícil, meu irmão. Se você não tiver dinheiro para um jantar, paga um sorvete. Se não tiver dinheiro para um sorvete, paga um picolé. Se não tiver condição de pagar um picolé, fica solteiro. Não namora, não pensa em casar. Se torna provedor. Isso fala sobre responsabilidade. Quando a mulher está neste lugar, sabe o que acontece? A mulher começa a ficar, eu não vou falar a palavra insuportável, mas a mulher entra num nível de estresse tão grande que emocionalmente ela não consegue permanecer por muito tempo neste lugar. Ela entra num estágio de tanto desgaste emocional. Se a mulher tiver que ficar dando conta da luz, da água, do aluguel, de tanta... Isso não quer dizer que a mulher não possa suprir e ajudar, mas existe uma diferença entre eu fazer porque posso ou fazer porque devo. Se a mulher estiver na condição de dever a fazer, ela vai se cansar. Mas se ela fazer porque ela pode, é diferente. Porque ela queira, é diferente. Mas a mulher não pode chegar no final do mês e falar assim: meu bem, a gente não pagou nada, vou ter que fazer hora extra no trabalho agora, vou ter que dobrar a carga horária de trabalho. Você vai ver essa mulher entrando num colapso. Você quer ver? Por isso que tem tantas mulheres que não estão querendo nem ter filho, porque ela já está cuidando do filho criança e do filho marido.
que o bebezão lá tem que ficar pegando no colo ele, senão ele não vai, senão ele não anda, senão ele não sai do lugar. Meu Deus, num culto de ceia nós vamos fazer igual a congregação, nós vamos colocar a mulher do lado e o homem do outro, e a ceia dos homens nós vamos colocar 1 ml de Durateston, para dar uma guinada, para dar uma levantada, para a coisa mudar, para ficar diferente. Está faltando virilidade, está faltando força, está faltando sangue no olho da geração de agora. Mas sabe o que eu entendo? Nessa casa, nessa igreja, Deus está levantando homem de verdade, homem cheio do Espírito Santo, o homem que gasta a sua vida para proteger a tua casa, o homem que gasta a sua vida para prover, para suprir emocionalmente, suprir financeiramente, suprir espiritualmente a sua casa. É essa geração que Deus quer chamar, é esse tipo de homem que Deus está querendo levantar, homem que não tem medo de se levantar e falar: diabo não vai entrar na minha casa, não vai entrar na minha família. Homem, você precisa ser o maior intercessor da sua casa. O diabo precisa pensar 2 vezes e pensar em entrar na tua casa quando ele olhar para você. Quando ele olhar para falar: eu não posso entrar porque ali dentro tem um valente, tem um homem ali que é complicado, esse homem não dá para mexer com ele. Mas se o diabo falar que vai entrar em algumas casas, tem gente que bota até a cadeira para ele sentar. Senta aqui, toma um café comigo. Toma aqui, vamos lá, está tudo certo, está tudo bem. Porque é essa doutrina que está sendo lançada. E a Bíblia diz que a mulher, ela é como a videira frutífera. O que a videira ela gera? Ela gera o fruto da uva. A uva se gera o vinho. E no que o vinho representa na palavra de Deus? O vinho representa festa, alegria e prazer. Representa satisfação. Quando a mulher não está neste lugar de ser uma videira frutífera, ela se torna qualquer outra coisa amarga, qualquer outra coisa cansativa, qualquer outra coisa que não traz sabor para casa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Uma mulher com essa característica do fruto da uva aqui da videira, ela consegue qualquer coisa do marido, porque tem vinho, tem prazer, tem alegria. Eu quero declarar na tua vida, homem de Deus, que na tua mulher não vai faltar o vinho da alegria, que vocês vão tomar este vinho e até se embriagar de alegria na casa de vocês. Esse vinho da alegria vai transbordar na tua casa, não vai faltar esse vinho. Agora, se está faltando, é hora de falar: Deus, o que nós precisamos fazer para voltar essa alegria aqui? O que nós precisamos fazer? Mulher, não se ofenda com o que eu vou te falar, porque se você não estiver sendo esse lugar de prazer, você está sendo um lugar de cansaço. A Bíblia fala que existia a mulher rixosa. Como que era a mulher rixosa? A Bíblia fala que ela é como uma goteira que fica gotejando a noite inteira. Já viu uma goteira que você não consegue resolver a goteira? Tuque, batendo ali, você fala assim: meu Deus, isso aqui não resolve nunca. Isso aqui não tem como mudar, isso aqui não tem como resolver. É cansativo, é desgastante. Quando nós não estamos no lugar que Deus nos chamou para estar, a gente começa a ocupar lugares que Deus nunca nos mandou estar. E é esse lugar que nos cansa, é esse lugar que nos desgasta, é esse lugar que tira a nossa paz. Quando eu entendi isso aqui, muita coisa começou a mudar. Sabe por quê? A Amanda ficava me mandando reels no meu direct assim: 7 sinais de uma esposa emocionalmente cansada. Falei: por que você está mandando isso aqui no meu direct? Eu não estou entendendo. 7 sinais que a esposa precisa usar o cartão do marido e não dela. 7 sinais que a esposa está precisando de um presente e um sapato novo, né? Estava dando os indícios ali do que precisava. Nós precisamos estar no lugar que Deus nos chamou para estar. É esse lugar que Deus deseja nos colocar. Olha, se a mulher vai ser como uma videira frutífera na sua casa, a Bíblia fala que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Isso aqui é muito profético, porque a oliveira é uma árvore profética. A oliveira, a partir da oliveira se gera o azeite. A partir da oliveira se gera o azeite. E o azeite tinha 3 funções interessantes. Quem aqui é filho de alguém? Todo mundo é filho de alguém. Então essa função é sua também. Que função é essa? A primeira função do azeite. O azeite servia para saborizar e preparar alimento, para trazer sabor. O azeite também servia para uma segunda característica muito interessante. O azeite também servia para suprir as lamparinas e manter a chama acesa.
A terceira característica do azeite: o azeite servia para ungir, para unção, para marcar de uma geração para outra. Mas eu queria me ater aqui à característica do azeite de manter a lamparina acesa. O que isso fala? Se uma lamparina apagar, se o fogo apagar, naquela época não era tão simples como hoje, porque não tinha isqueiro, não tinha fogo, não tinha fogão. O que tinha naquela época eram habilidades de se fazer o fogo, e se mantinha o fogo aceso pelo azeite. Tinha que ter, quando acabava o azeite, acabava o fogo, e quando acabava o fogo, acabava uma das armas mais importantes para uma família, para fazer a comida, para se proteger, para gerar o suprimento, para gerar calor do frio. Faltava tudo isso. Então o azeite, ele estava presente lá. O que isso quer dizer? Que talvez pode faltar muita coisa na sua casa, mas não pode faltar o azeite do Espírito Santo, mantendo a chama acesa para a próxima geração. Eu quero começar aqui essa mensagem dizendo algo para o meu e para o teu coração, meu irmão. Deus está querendo encher o nosso coração de azeite. Deus está querendo que nós sejamos autorresponsáveis de manter o legado para a próxima geração. Você sabe, nós recebemos tanto da geração passada. Quantos aqui estão de pé porque um pai orou, porque uma mãe orou, porque uma avó intercedeu, porque um avô clamou? E sabe o que muitas das vezes nós estamos fazendo? Estamos negligenciando a próxima geração. Estamos deixando a chama apagar, estamos deixando o fogo apagar, e quando ele apaga, a próxima geração perde a esperança. Mas na sua casa, na minha casa, na nossa família, não vai faltar o fogo do Espírito Santo, não vai faltar o azeite para a próxima geração. Nós vamos passar o bastão, mas vamos passar ele cheio do azeite, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém recebe isso aqui nessa noite? Alguém pode aplaudir ao Senhor se crê? Aleluias! Se eles eram brotos de oliveira, eles eram a responsabilidade pela manutenção. Olha que coisa terrível. Se nós olharmos a nossa geração, as crianças de hoje, elas gastam de 2 a 3 horas por dia assistindo vídeos no YouTube. E sabe o que é terrível? Se você olhar o conteúdo que está sendo lançado, chega a ser vergonhoso. Uns adultos idiotizados com boné para trás, vestidos de criança, quebrando o ovo na cabeça. É esse alimento que está sendo disseminado para a próxima geração. É essa aceleração maligna que está sendo lançada de uma forma tão sorrateira, para que os nossos filhos não gastem mais tempo lendo a palavra, não gastem mais tempo ouvindo a voz do Espírito Santo, não gastem mais tempo servindo a Deus, e gastem tempo como? Com qualquer outra porcaria aí de fora, com qualquer outro lixo do inferno aí fora. Mas nós precisamos hoje nos levantar e dizer: eu serei aquele que vai manter a chama acesa na minha casa, não vai faltar o azeite na minha casa. Os teus filhos, eu quero profetizar na tua vida, que os teus filhos serão mais crentes do que você, os seus filhos serão mais cheios do Espírito Santo do que você, os seus filhos irão mais longe. Você sabe por quê, meu irmão? Porque se você está passando um azeite para ele, ele está recebendo fogo, ele está recebendo suprimento, e a partir do pouco que ele recebe, vai haver uma multiplicação constante, multiplicação constante. Por isso que tem pessoas, olha que coisa interessante, tem pessoas que a guerra deles é tão grande para manter um filho de pé, para passar o legado para a próxima geração. Sabe por quê, meu irmão? Porque em você será a quebra do ciclo maligno. Em você vai se quebrar o ciclo. Quem sabe antes de você, qual era o ciclo antes de você? Quem sabe era o ciclo do divórcio, quem sabe era o ciclo da depressão, quem sabe era o ciclo da enfermidade, quem sabe era o ciclo da ansiedade. Eram ciclos passados que o interesse do inferno era mantê-los para a próxima geração. Aí vem você e começa a viver uma guerra espiritual e não entende por quê. Você já percebeu quando você está numa guerra espiritual? Que é um exemplo disso? Quando você vai quebrar o ciclo da miséria na sua casa. A tua guerra financeira é grande, a tua luta para manter o suprimento na casa é grande. Aí você fala: Deus, eu não sei, pai, eu estou gastando tanto, eu estou trabalhando tanto, estou me esforçando, mas não está. Sabe o que está acontecendo? Você está quebrando o ciclo da miséria na tua família. Para a próxima geração, o teu filho não vai ter o mesmo desafio, ele terá outros, porque o que você tem hoje será vencido. O que você tem enfrentado hoje, a guerra que você tem vivido, será uma guerra vencida pelo Senhor. Então você vai passar o bastão, mas não vai passar de qualquer jeito. A próxima geração, os teus filhos terão os teus gigantes já vencidos.
Você pode segurar na mão de alguém e falar assim: por isso que a tua guerra está grande. Você está quebrando o ciclo para a próxima geração. E geralmente quem quebra o ciclo, acredite meu irmão, geralmente para os teus parentes você vai ser o desequilibrado. Para os teus parentes você vai ser o doido da família. Para os teus parentes você vai ser o errado. Para os teus parentes o teu esforço não está valendo de nada. Mas aí está você aqui hoje nesse culto dizendo: a minha casa inteira vai servir ao Senhor. Eu não vou perder a minha família. Eu não vou perder a minha família para o álcool. Eu não vou perder minha família para o tráfico. Eu não vou perder os meus filhos para o comando vermelho. Eu não vou perder os meus filhos para o pecado. Eu não vou perder os meus filhos para o inferno. A minha casa, eu e os meus filhos servirão ao Senhor. Se você crê nisso, levante suas mãos aos céus e fala: eu vou quebrar o ciclo para a próxima geração. A próxima geração, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, as próximas gerações vindouras, todas elas servirão a Jesus. Alguém recebe isso aqui nessa noite? Tem alguém que crê nessa palavra? É o Deus de gerações, é uma missão que nós carregamos. É a missão de transmitir o azeite, transmitir o óleo, transmitir a verdade, transmitir as bases. Eu posso dizer que eu desfrutei ainda da era, da estação ainda, que ainda tinha mãe que orava pelos filhos de madrugada. Tem alguma dessas mães doidas assim que unge os filhos de madrugada e ora? Ainda existe ainda essa raridade ainda, essas mães desequilibradas ainda. Está precisando levantar mais dessas mães, que levanta de madrugada para orar pelos filhos. Coloca a mão na cabeça deles e fala assim: eu não aceito nenhuma sentença do inferno. Minha mãe pegava a gente criança, levava para o monte, a gente não entendendo nada, ela forrava um pano e falava: filho, nós vamos orar aqui, vocês vão ficar deitados ainda. A gente dormia no relento lá, até o dia amanhecer. Por que a gente está aqui? Quebrando um ciclo para a próxima geração. Quebrando um ciclo para a próxima geração. Quebrando um ciclo para que os meus filhos não precisem enfrentar as guerras que eu estou enfrentando hoje. Deus me livre. Alguém disse: olha, eu queria que os meus filhos sofressem como eu sofri. Não, eu não quero. Eu não quero que os meus filhos precisem passar por aquilo que eu já passei, para que eles possam entender que as guerras deles sejam outras, não as minhas que eu enfrentei. Porque se os seus filhos enfrentarem as guerras que você não venceu, elas voltarão para que ele tenha que enfrentar cada uma delas. Eles terão que vencer esse gigante se você não vencê-lo. Por isso que você já percebeu, nunca existiu uma geração de crianças tão dopadas como existem agora. Dopadas. Fui orar por uma criança esses dias. Eu falei assim: o que aconteceu, mãe? Ela falou assim: não, ele toma esse remédio, esse outro remédio, esse outro remédio, esse outro remédio. E eu falei: há quanto tempo que é esse tratamento? Ela falou: não, isso aí é para quase dos 4 anos de idade dele para frente. Ele já toma tudo isso aí já. Eu falei: mas o que levou isso aí? Por que o médico receitou há tantos anos aí? 6 anos a criança tomando tudo isso. Ela falou: porque ele era uma criança muito mal comportada, corria demais. Eu falei assim: não, preciso fazer alguma coisa para parar essa criança. Aí o médico receitou tudo que era coisa para dopar. A criança estava lá parecendo, com 10 anos, parecendo um zumbi. Não sorria, não se alegrava, não você mexia nele, brincava, tentava conversar, não tinha. Estão querendo dopar as nossas crianças. Não estou sendo irresponsável aqui não, meu irmão. Existem coisas realmente necessárias. Eu estou aqui com profissionais, com médicos. Existem tantos profissionais aqui, homens e mulheres de Deus. Eu oro para que levantem muitos. Mas a verdade é que lá fora ninguém está preocupado com a vida espiritual do teu filho. Só estão querendo dar um jeito nele, porque estão achando que teu filho é um problema. Mas a resposta sabe qual é? O teu filho e o meu filho não são problema não. Os nossos filhos não são. Os nossos filhos serão ativos. Os nossos filhos vão correr. Os nossos filhos vão gritar sim. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Quem foi que disse que uma criança não foi feita para gritar e para correr? Quem foi que disse que uma criança não é para ter energia? Quem foi o desequilibrado que chegou nessa conclusão? Deus fez as crianças, meu irmão, para serem ativas, para correrem, para gastarem a sua vida. Você quer um conselho, meu irmão? Coloca os teus filhos envolvidos em tudo que é coisa da igreja. Coloca eles para estarem na atividade da igreja. Coloca eles para estar envolvido nas coisas do reino. Coloca os teus filhos para fazer parte de um GC de crianças. Coloca o teu filho adolescente para estar lá no Rocket lá. Coloca o teu filho lá no Link para estar lá na sala do Link lá, pregando a palavra. Coloca os teus filhos. Se você não colocar os teus filhos nas coisas de Deus, o mundo vai colocá-lo nas coisas do inferno. Ou é
aqui ou é lá. O problema é que eles não têm escolha para onde eles vão, mas você tem na tua mão a escolha do futuro deles. Está na tua mão. Tem marmanjo que eu não vou para o culto hoje. Não vai mesmo não para o teu filho caminhar para o inferno. Se tu é mole para servir a Deus, o que dirá vai teus filhos? Eu não vou porque eu estou cansado. Quer ver uma coisa? O cara, quando ele está com a testosterona baixa, ele fica tão sensível. Ai, não vou porque eu estou ouvindo as coisas muito ruins ultimamente. É o tipo de homem que chora com a mão no nariz. Estou estressado. Está na hora de falar assim, irmão, pelo amor de Deus, quebra o ciclo. Se você não for o homem que vai quebrar o ciclo, imagina como que vai ser a próxima geração do teu filho. Como que vai ser a próxima geração? Para quem vai ficar essa conta lá na frente? Vai ficar para o teu filho. Eu não quero porque hoje eu estou estressado. Meu irmão, o homem, se você perguntar para os homens de Deus aqui, o homem, ele constrói uma casa com depressão. Ele não para com depressão. É tomando remédio, é cansado, mas ele não... Porque ele fala assim, eu preciso botar o pão na mesa. Pergunta para os homens de Deus aí, para você ver se a maioria dos homens, o homem de verdade, se ele não gasta a vida dele, ele está no dia difícil, mas ele está lá. Ele está cansado, mas ele está lá. Ele está desanimado, mas ele está lá. Deixa para o estresse pensar em parar quem está lá fora, mas você não. Deixa para o estresse parar quem está lá do lado de fora. Estou parado porque eu estou vivendo umas guerras. Está todo mundo vivendo guerra. Quem que não está vivendo guerra? Olha para essa pessoa do teu lado, ela tem tanta guerra que está enfrentando, tanta batalha. Tem gente que, se a gente conta, meu Deus do céu, esses dias atrás eu fui orar por um rapaz, ele falou assim, eu estou para tirar minha vida. Eu falei, meu irmão, vamos ver isso agora, pelo amor de Deus, irmão, o que está acontecendo? Aí ele foi me contar o que estava vivendo, o que aconteceu. Minha namorada terminou comigo. Eu falei, você vai morrer por causa de alguém que terminou o namoro? E eu vou dizer que ela fez certo em terminar contigo, porque se ela terminou e você está querendo morrer, meu irmão, o que vai ser do teu amanhã? O que vai ser do futuro, da tua geração? O que vai ser daqui para frente? Nós precisamos ser essa pessoa incomodada, essa pessoa que não vai deixar as guerras nos pararem, não vai deixar as lutas nos pararem. Sabe que eu estou orando para Deus levantar pessoas aqui hoje tão incomodadas, para chegar lá no curso de gerações e falar assim, eu vou fazer meu curso de gerações. Eu vou me inscrever no curso dos gerações aqui, porque eu não estou querendo nem só receber, eu já estou querendo entregar também. Eu estou querendo ser alguém que já vai dar aula. Eu estou querendo ser alguém que eu quero receber para poder transbordar na vida de alguém. Está na hora de você se envolver, meu irmão, em tanta coisa. Você sabe o que me preocupa? Que o nosso curso dos pais é o curso com mais baixa inscrição da igreja. Você sabe qual que é o curso com mais inscrição da igreja para o curso de gerações? Que a gente tem dificuldade, e tem gente que fica de fora porque não consegue. É o curso das mulheres. Chega lá no curso das mulheres, a Renata fica assim, ai pastor, nós vamos ter que abrir outra turma. Já tem 3 aqui, 3 salas, 2 salas, 5 salas. Se deixar, vira a igreja inteira. Aí eu falei, o curso dos homens? Ela está com 7 homens. Meu irmão, eu estou falando isso aqui, eu falo isso com temor ao Senhor. Com temor ao Senhor. Homem, estão querendo te parar, te feminilizar. Estão querendo te deixar acuado. Estão querendo te deixar paralítico espiritual. Estão querendo te deixar aí uma castração espiritual na tua vida. Mas hoje nós nos levantaremos, mulheres de Deus, homens de Deus, filhos cheios do Espírito Santo, avós cheios do Espírito Santo, netos cheios do Espírito Santo, gerações e gerações e gerações sendo tocadas para as próximas eras, para os próximos futuros, para o próximo futuro, para o próximo tempo, para a próxima estação. Você sabe o que está acontecendo lá fora nesse momento? Eles estão passando o legado maligno dele para a próxima geração, mas eu e você veremos os nossos filhos sendo missionários, os nossos filhos pregando a palavra. Você sabe o que eu estava
estava aqui na frente do altar, na hora do louvor, eu estava aqui com meu coração em lágrimas, aqui chorando. Eu vendo aquelas crianças aqui segurando o microfone, tocando, brincando, estava brincando com o instrumento aqui. Você sabe que eu estava vendo? Eu falei, meu Deus, em pensar que daqui a pouco essas crianças realmente estarão aqui ministrando louvor, em pensar que essas crianças realmente estarão aqui pregando a palavra, em pensar que são eles mesmo que vão pastorear essa igreja, porque daqui a pouco, meu irmão, quem sabe eu não estou mais, quem sabe você não está mais aí, mas é a futura geração que vai estar aqui, e vai ser o teu filho, vai ser a tua filha. Fala para alguém, vai ser os da tua casa que vai pastorear essa igreja, vai ser os da tua família, vai ser os seus netos, vai ser os seus bisnetos. Você vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Nós vamos ver uma onda de avivamento tão grande. Eu sinto isso aqui no meu espírito aqui, meu irmão, que a Rondonópolis vai saber que ainda tem mãe que ora, ainda tem pai que ora, ainda tem filho que ora, ainda tem gente que busca o Senhor, ainda tem gente cheia do Espírito Santo nessa terra. Pode vir o inferno, pode vir a guerra, pode vir a batalha, nós estaremos posicionados em guerra para defender o nosso campo de lentilha. Se você crê nisso, meu irmão, eu queria te convidar para essa guerra, queria te convidar a se colocar de pé nessa guerra. Nós vamos entrar no campo de batalha. Nós não vamos deixar o inferno tocar naquilo que é nosso. Nós não vamos deixar o inferno arrancar aquilo que Deus nos entregou por herança. Nós não vamos permitir o inferno tentar tirar de nós aquilo que o Senhor cravou em nosso coração, que é a sua palavra. Eu não sei quantas vezes dentro de casa nós dobramos o nosso joelho e falamos, Pai, nos dê força, nos dê graça, nos dê graça para vencer mais uma batalha, mais uma guerra, mais uma dificuldade, mais uma batalha. Nos dê graça, Pai, para permanecer de pé. Nos dê graça para vencer, mas nós não vamos deixar o inferno dar risada da nossa vida. Nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar o inferno nos vencer. Nós não vamos deixar. Sabe que eu tenho uma teoria minha pessoal aqui. Eu tenho uma convicção dentro do meu coração. Eu tenho uma certeza dentro do meu coração aqui, que pelo fato de você estar aqui nessa noite, nesse culto, buscando ao Senhor, isso já sinaliza no mundo espiritual uma mensagem tão clara para o inferno, dizendo: nenhum da minha casa vai ficar de fora do céu. Nenhum da minha casa vai ficar de fora do céu. Nenhum da minha família vai ficar de fora do céu. Toda a minha casa vai servir ao Senhor. Eu acredito, sabe do que, meu irmão? Eu acredito que vai ter tanta gente subindo para a eternidade quando a trombeta soar, que você vai falar: meu Deus, como é possível? Como é possível fulano, beltrano, ciclano está sendo salvo? Sabe por quê, meu irmão? Porque eu entendo que é uma onda de avivamento. Se os nossos filhos for para o inferno, que alegria haverá no céu para nós? Que alegria haverá no céu para nós? Por isso que eu creio que nós, quando a trombeta soar, nós vamos entrar de mãos dadas com a nossa casa, de mãos dadas com os nossos filhos, de mãos dadas com, quem sabe você que é avô, você vai entrar, vai ter fila lá, vai ter 7, 8 netos te acompanhando lá. Você vai falar: quem que é esse aí? Esse aí é a casa inteira, até os netos dele foram salvos, até os bisnetos dele foram salvos. Quem sabe você está aqui hoje, quem sabe se tiver gestante aqui hoje, se a trombeta tocar, meu irmão, olha que interessante, você não vai conhecer o rosto da criança aqui, mas vai conhecer no céu, porque ninguém, a partir do momento que uma criança é concebida, uma semente é gerada, para Deus já é um ser humano existente. Para Deus não precisa nascer para ser uma criança. Para Deus, se estiver gerando, já existe. Quem sabe hoje aqui tem gente que está até gestante e nem sabe. Quem sabe você nem faz ideia. Daqui a pouco vai sentir um enjoo, vai sentir uma coisa esquisita. O que aconteceu, meu Deus? Eu creio numa unção de gerações sendo alcançadas, uma unção de gerações passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Pai, sobe aqui por favor, Pai, sobe aqui por favor, sobe ali aqui por favor. Eu quero te dar esse exemplo. Eu entendo aqui que existem guerras que elas sinalizam o que nós vamos viver lá na frente. O meu pai foi a primeira pessoa da família a aceitar Jesus. Foi a primeira pessoa da família a aceitar Jesus. No meio de 12 irmãos, né, pai? 9 irmãos. No meio de 9 irmãos, meu pai foi a primeira pessoa a aceitar Jesus. E todas as vezes que meu pai conta o testemunho dele para mim, eu falo assim: meu Deus, eu estou vivendo coisas que ele semeou lá atrás. Eu
só estou de pé aqui porque tem alguém que semeou lá atrás. Tem gente que nem vê meu pai nos cultos aqui às vezes, mas não sabe que muitas das vezes era ele que estava lá do meu lado, falando: seu filho, nós vamos vencer essa guerra juntos, nós vamos vencer essa batalha juntos. Quantas vezes eu vi meu pai saindo 3 horas da manhã para trabalhar, e a gente criança, ganhando um salário na época de R$300 por mês, vendendo o VR dele para comprar comida para nossa casa, trabalhando no ônibus durante 13 anos, né, pai? 13 anos no ônibus. E eu lembro que meu pai falava assim: eu trabalho qualquer horário, qualquer dia, mas domingo a minha casa inteira vai estar na igreja. Nunca deixou a gente ficar em casa, nunca deu a opção da gente ficar em casa dormindo, nunca deu a chance da gente faltar um culto. Ele não deixava. Era eu, meus 2 irmãos na casa do Senhor. E hoje eu entendo porque Deus me deu a graça de colher coisas que eu não semeei, mas alguém da geração passada semeou. E a Manu, minha filha, está colhendo muito mais. Meu pai entrou no primeiro avião com quantos anos, pai? Com 65 anos meu pai entrou na primeira vez num avião. Eu entrei a primeira vez num avião com 18 anos. A Manu com 30 dias já tinha entrado num avião. Você percebe quando a geração quebra um ciclo, para as outras gerações fica mais fácil? A porta se abre. A porta se abre que agora se torna um caminho. Eu estou te dando um exemplo, mas de tantos exemplos na sua casa, que hoje você está aqui para quebrar um ciclo, para que as gerações inteiras sejam alcançadas. Obrigado, pai. Nós vamos levantar esse clamor aqui hoje. Enquanto nós cantamos, se você estiver com a sua família, você pode juntar a sua família aí nesse momento. Pode juntar com seus filhos, com seus avós, se você quer. Se você estiver sozinho hoje, você vai levantar suas mãos e vai orar pela sua casa, não tem problema. Nós veremos a sua casa inteira alcançada. Quem sabe de pessoas que nem estão aqui. Quem sabe os seus pais, quem sabe os seus filhos, quem sabe a sua esposa, o seu esposo, eu não sei. Quantas mulheres estão aqui orando pelo seu marido que nem está aqui, que ficou em casa. Tem mulheres que estão aqui que o marido não está nem em casa, mas está aqui clamando e orando ao Senhor, dizendo: um dia ele vai ser salvo. Tem pais que estão aqui que os filhos ainda não servem a Jesus, mas eu creio que a partir da nossa oração eles serão alcançados. Se você puder, segura na mão da tua esposa, do seu esposo, ou de alguém que estiver perto de você, e nós vamos levantar esse clamor juntos. Nós vamos levantar essa oração juntos. Vou pedir para o Cláudio Parré fazer essa oração aqui agora. Enquanto nós cantamos essa canção, enquanto nós declaramos essa canção, o Senhor vai visitar a sua casa, o Senhor vai visitar os seus filhos, o Senhor vai visitar os seus netos. Todos serão alcançados. Sobre toda a mente e coração. Levante o seu clamor, levante o seu clamor pela sua casa. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declara isso nessa noite, declara. Quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Senhor, nesta noite, Pai, nós te apresentamos a nossa casa, a nossa família.
Te apresentamos, Senhor, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossos familiares que estão aqui conosco nesta noite, aqueles que também não puderam estar aqui presente. Pai, a tua palavra diz que os seus olhos estão em todos os lugares. Eu te clamo nesta hora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha cobrir, ó Pai, cada um deles com o seu manto de justiça. Que o Senhor venha marcar, ó Pai, com o teu sangue carmesim, aquele que purifica e santifica a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a nossa casa para Ti nesta noite. Nós declaramos, ó Deus, que os nossos filhos, a nossa família é do Senhor Jesus. Que a terra, o mundo não tem autoridade sobre nós. Que as enfermidades não têm autoridade sobre nós. Nós declaramos, papai, em nome de Jesus, que os nossos filhos conhecerão ao Senhor, não do que nós falamos, mas que eles terão experiências sobrenaturais contigo, experiências novas. Eles serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, papai, todo espírito de divisão, de confusão, de ira, de discórdia que tenta, pai, minar o nosso lar, a nossa casa nesta noite. Nós declaramos, ó Deus, que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus vivo, tem liberdade para operar em nossos corações, trazendo união, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor, tudo que tem da parte do seu coração para nossa casa. Chuvas de bênçãos, Pai, céus abertos sobre nós. Não, nossos filhos não vão se perder. Nossas crianças não ficarão para trás. Elas não serão fracas, elas não serão perdidas. Elas não negociarão os princípios da palavra com as ofertas, ó Deus, que o mundo oferece. Serão adolescentes tementes ao Senhor. Serão homens tementes ao Senhor. Mulheres tementes ao Senhor. Jovens posicionados. Espírito Santo, prepara o dia do seu casamento, prepara o dia desta união. Guarda-os na escola, guarda-os na faculdade, guarda-os, ó Deus, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, uma porção dobrada do seu Espírito. Tudo que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja, que o Senhor possa derramar 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais sobre os nossos filhos. Eles vão mais longe, eles subirão mais alto, eles pisarão lugares que nós não pisamos. Abençoa a vida profissional, abençoa a vida financeira, abençoa a vida espiritual, abençoa, papai, em nome de Jesus, a vida ministerial dos nossos filhos e das nossas crianças, em nome de Jesus. Pai, tem acesso à nossa casa e à nossa família nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O Isaac quer fazer uma oração. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma nossas vidas. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Antes de nós encerrarmos esse culto, nós gostaríamos de fazer algo muito importante, que é orar pelas nossas crianças, porque nós entendemos que eles são a igreja de hoje, amém? Eles são a igreja de hoje. Então, ainda que lá fora o diabo tente plantar uma ideologia, aqui as nossas crianças estão guardadas. Então, se você tem um filho aí com você, uma criança com você, traga ela até o altar do Senhor. Nós vamos orar por eles agora, em nome de Jesus. Pode trazer as crianças. De Jesus sobre a escuridão. Enquanto as crianças vêm, declara essa canção. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante a sua voz. Vamos, declara essa verdade, declara essa realidade. Jesus.
suas mãos. Crianças, levantem as mãos assim para cima, ó. Levantem as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas crianças que aqui estão. Nós declaramos que eles estão invisíveis aos olhos das trevas. Declaramos que aqui existem pastores, pastoras, pregadores da tua palavra, homens e mulheres de Deus, que serão levantados nesse tempo como uma geração separada, um sacerdócio real, um povo adquirido do Senhor. Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus a cobertura do teu sangue sobre cada uma dessas crianças. Nós declaramos que eles estão protegidos de toda e qualquer ideologia, de todo e qualquer sistema que se levante para tentar silenciá-los, para tentar denegrir a inocência, a pureza deles. Como igreja, nós abençoamos cada uma dessas crianças e declaramos que eles serão cheios do teu Espírito Santo. Eles amarão ao Senhor, eles serão fiéis à tua palavra, eles amarão estar na tua presença. Senhor, guarda a saúde, guarda, Senhor, a vida emocional dessas crianças, guarda, Senhor, tudo aquilo que eles carregam de precioso. Nós abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, declare Sobre a isso. escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Eu declaro que eles viverão uma semana de provisão, uma semana de milagre, uma semana de acessos liberados, de portas abertas, uma semana de orações sendo respondidas. Em nome de Jesus, despede o teu povo debaixo da tua paz, da tua alegria, que você vai viver a melhor semana da tua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. De Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família,